Fala pessoal, acho que já fiquei um tempinho sem gravar vídeos e tô voltando agora, tô gravando mais um vídeo. E dessa vez eu gostaria de falar sobre a língua espanhola e alguns detalhes que atrapalham o estudante brasileiro e também alguma perspectiva talvez crítica, talvez polêmica, sobre o estudo do espanhol, principalmente no Brasil e para os falantes de português. Bom, como se nota, como se fala, como se discute normalmente, o espanhol ele seria similar ao português em muitos pontos, não somente em seu vocabulário, mas em questões até de pronúncia, segundo muitas pessoas, o que eu discordo. Mas o que eu queria abordar nesse vídeo principalmente é uma questão que eu tenho observado que não quero dizer que eu sou o melhor falante de espanhol do mundo, mas eu não tenho encontrado nenhum falante decente de espanhol. E por outro lado, decente, nenhum brasileiro que fala decentemente espanhol. Estou generalizando, por favor, né? Claro que encontro uma outra pessoa. Mas comparando com o inglês ou francês ou outras línguas, eu tenho observado que o número é muito maior no tocante à qualidade. Então eu criei uma teoria sobre isso. E eu queria que você desse sua opinião. Durante minha vida, no aprendizado de idiomas, eu encontrei pessoas que estudavam árabe, pessoas que estudavam chinês, pessoas que estudavam japonês e outras tantas línguas que são muito mais complexas. E eu percebi que elas levavam o estudo muito mais a sério. E o inglês também, muitos levam muito mais a sério do que o próprio espanhol. O espanhol, por ser similar, na minha opinião, o que eu tenho observado, não tem nada de científico nisso, talvez os brasileiros não levem tão a sério. O que você acha sobre isso? Você acha que as pessoas que aprendem espanhol, que estudam espanhol, levam tão a sério o espanhol como levam o inglês, ou em comparação com outras pessoas que estudam outras línguas? Eu tenho observado que para se falar espanhol corretamente, não se tem outra alternativa senão estudar. Você pode escutar música, você pode ver filmes, mas sempre você vai ter que acabar por estudar. Porque a questão dos heterogenéricos, dos falsos amigos, dos heterotônicos, certo? Que são algumas particularidades que a gente encontra no espanhol, assim como o vocabulário, assim como tantas outras questões, sem o estudo a gente não consegue absorver. Então, mas eu leio muito, e assim eu aprendi, fui aprendendo naturalmente. Possível, mas se você vê, a leitura já é algo que talvez não seja tão feito assim, feito frequentemente por essas pessoas que eu estou citando que estudam espanhol. Não é indireto para ninguém, é algo que tem observado, certo? E a leitura eu vejo um ponto muito bom nisso aí, mas se você vê, você viu algo diferente num texto e você começou a observar padrões e tal, mas como você ficou sabendo daquela questão ali, como você conseguiu compreender aquele texto? Querendo ou não, você acabou por estudá-lo, você acabou por buscar gramática, você acabou por buscar alguma outra fonte a partir daquele texto. Então a gente pode dizer que a partir da leitura, mesmo assim, a gente acaba por estudar, certo? Então, uma das coisas que eu vejo, uma das falácias que eu vejo no tocante ao estudo do espanhol, não, você só escuta uma musiquinha, você vê uma novela que já vai aprender. Mas eu não vejo as pessoas falarem isso do inglês ou de outras coisas. Você pode aprender, você pode falar o portunhol, que seria o ponto intermediário entre o espanhol e o português, mas eu falo, falar espanhol propriamente, será que você fala? Então, já faz mais ou menos 5 anos que eu tenho tido contato com o espanhol, que eu tenho estudado. Não estudo tão assiduamente como estudo inglês, porque o inglês, querendo ou não, que dá meu pão, né? Mas eu sempre levo a sério, eu sempre tento o meu máximo. Sempre compro os melhores materiais, sempre tento me esforçar. E acredite se quiser, os materiais de espanhol não são tão caros como eu tenho observado os de inglês. E também tem a questão dos sebos, né, as lojas de livros usados. Tem a possibilidade de hoje dos PDFs, que eu imprimo muitos até, para a gente conseguir estudar o espanhol. É uma língua magnífica, eu adoro espanhol. Eu acho que é a minha língua favorita até. Eu gosto mais do que inglês, apesar de que, como eu disse anteriormente, o inglês que me dá o sustento, né? Mas o espanhol é realmente magnífico. A questão da regularidade do espanhol é algo que pode ajudar muito, certo? Então, quando a gente está falando português, por exemplo, a gente fala, às vezes, a letra O tem 3 sons, né? Assim, o que eu tô lembrando agora. Então, a letra E tem 3 sons. E, E, I, né? Ou então, O, U. No espanhol isso já não ocorre. No espanhol sempre vai ter aquele som, aquele mesmo som que pode ser geralmente fechado, né? Então, se a gente for falar sapo, sapo, ninho, ninho.
e não ninho, como a gente falaria no português. Então você já pode levar, eu sempre contrasto essas questões, as similaridades, para eu ter uma vantagem e aprender mais rápido. Só que a gente sempre tem que partir para a mesma coisa, o estudo. Como eu vou saber se é uma língua regular? Como é que eu vou identificar as variações? Como eu vou ter acesso a essas coisas se eu não estudo, certo? Então, esse vídeo, pessoalmente, ele é para isso, para a gente começar a pensar, será que eu tô aprendendo espanhol? Mas será que eu estou estudando espanhol verdadeiramente? Será que eu estou só ficando no aplicativo, estou ficando num estudo bem passivo? Será que eu não estou correndo atrás de estudar gramática? Será que eu não estou correndo atrás da leitura? Será que eu não estou correndo atrás de identificar questões da pronúncia, certo? Uma outra coisa, um outro grande desafio no espanhol é essa questão da pluralidade. São tantos países que falam espanhol que você sempre vai ver uma palavra que às vezes aqui tem um significado, ali já tem uma outra conotação que pode ser um pouco mais negativa até. Tem palavras que não são usadas em alguns países e em outros são. Em alguns países algumas palavras não terão nem sentido, né? Mas aí que vem outra questão. O espanhol neutro. Será que existe neutralidade ou a neutralidade seria simplesmente você falar um espanhol com sotaque da Espanha e colocar umas outras palavrinhas de outros países? É algo muito complexo. O espanhol é uma língua muito complexa por isso. Então, por isso que eu acho que tem que se ter um respeito pela língua, principalmente. Você não pode simplesmente dizer que está aprendendo e não está realmente aprendendo. Você só está vendo uma coisa ou outra aleatoriamente, né? Então, esse é um dos recados que eu tenho hoje. Normalmente eu não deixo nenhum tipo de roteiro, como vocês percebem. Eu só vou falando o que eu acho, o que eu lembro, né? Mas eu queria incentivar também, apesar de ser um vídeo que talvez pareça um pouco arrogante, um pouco pagação, um pouco lição de moral, mas não é isso que eu queria dizer. Eu só queria dizer que o espanhol, assim como qualquer outra língua, ela merece respeito. Então você não pode simplesmente aprender por aprender, fazer por fazer, como dizemos aqui, fazer nas coxas, né? Então, o aspecto gramatical não dispensem nunca, porque apesar de que muitos vão me crucificar agora, mas eu acho muito importante você estudar e dar uma atenção à gramática também, às convenções, às diferenças com sua língua nativa, o português, né? Porque uma das dificuldades do espanhol é exatamente essa. Porque quando a gente vê uma língua que ela é muito difícil, muito diferente da nossa, a gente tem dificuldades. Quando ela é um pouco parecida com a nossa em alguns pontos, eu já acho mais fácil para mim, como por exemplo o italiano. Agora, quando ela é tão parecida com a nossa assim, como o espanhol aí essa similaridade que pode ser uma grande pedra no sapato. Que talvez não leve mais tão a sério assim, novamente, eu bato nessa tecla. E talvez não aprendamos realmente a língua. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma coisa, mas vou gravar mais vídeos, vou tentar sempre. Agora eu tô de férias, então vou ter um pouco mais de tempo. E tô estudando espanhol agora mesmo, nesse exato momento, na verdade. Então, apesar de eu falar, eu sigo estudando, que é algo muito importante. A gente nunca para de estudar uma língua. Sempre podemos aprender mais. Então, se você acha que já sabe tudo espanhol, estude um pouco mais, talvez você aprenda algo novo. Leia um pouco mais, porque são tantas variedades de espanhol que a gente encontra pelo mundo que acho que sempre tem algo mais a aprender. Bom, esse é meu recado. Valeu!